Pode começar. Então, eu nasci dia 25 de junho de 98 e esse era de Copa. Eu nasci às 7h30 da manhã. Só que eu não encontrei o programa que estava passando às 7h30 da manhã. Então eu coloquei o horário mais próximo que eu achei que foi às 11, que era o jogo dos Países Baixos contra o México, foi 2-2, e da Coreia do Sul contra a Bélgica, foi 1-1. E, deixa eu ver, no dia 12 de julho, foi o dia que eu saí do hospital, porque eu tenho que internar, não sei. Teve jogo do Brasil contra a França, foi a final da Copa, e o Brasil perdeu 3-0. Eu acho que por isso que estava antes. Se é só isso. Ok. Quem é o próximo? Pode ir, o Anderson. Podem falar devagar e mais alto só, por favor, tá? Pode. Nasci dia 6 de 5 de 1995. Repete que ninguém entendeu. Nasci dia 6 de 5 de 1995, às 9h20. O que estava passando no horário da Globo era Cavaleiro Zodíacos. Passava da 8h30 às 10h30. Falava Cavaleiro Zodíacos tinha a história de conseguir a armadura para lutar os inimigos lá e ficar cada vez mais forte, resolvendo rapidinho. Aí o que estava acontecendo no Brasil naquele momento era a Pode ler, não tem problema. convenção da moeda e do Cruzeiro para o Real. O Fernando Henrique Collor, ele conseguiu a posse que fez ele ser presidente. O que mais? A Copa. E ainda naquela época tinha um pouco de poder político, militar, por isso que eles atraíram eles a Copa. Que ano você nasceu? 90 aí? 95 já tinha sido feita a conversão da moeda, tá? Do Cruzeiro para o Real, porque foi em 94 que aconteceu. Fernando Henrique Cardoso, não Collor. E também tem a descoberta da internet. Descoberta da internet a partir de 1995, que foi a grande escala. Daí tudo bem. Próximo. Isso aí é resumo básico, então. Isso mesmo. Próximo. Pode o próximo. João, chegou junto. Não, sem pressa. Boa noite. Eu nasci no dia 3 de janeiro de 1996, às 8h55 da manhã, no qual eu aprendi um programa que passou no horário do casamento. Era Bom Dia e Companhia, com a Eliana, que foi estreada no dia 2 de agosto de 93. Só que assim, com o passar do tempo, ela foi, como era um programa de alto custo, ela teve que ter criatividade e inovar no programa. E com isso, o programa foi desenvolvendo e teve como nome Eliana e Companhia. E o programa só passava desenho, começava às 8 da manhã até meio-dia, só tinha desenho, e no intervalo do programa ela passava filmetes sobre ecologia, reciclagem e assuntos assim. E hoje ele tem, com o passar do tempo, foram tendo vários apresentadores e foram tendo jogos, novos desenhos de outros canais. E aí eu trouxe um pedacinho de como era o programa. Outro usuário. Vai ter que fazer logout. Pode dar um concluir pra mim só aí. Dá o quê? Concluir lá embaixo. Então faz o seguinte, só pra gente continuar, a gente assiste os vídeos no final, tudo bem? Próximo. Pode ser a Ellen, a Júlia. O meu tá no pendrive. Tá, então vamos lá. Tá, eu nasci 23 de maio de 1990, às 16h30. Nesse dia, o SBT transmitiu TV Fantasia, que
Então tinha 5 apresentadoras: Adriana Colins, Débora Rodrigues, Jaqueline Petrovic, Valéria Balbi, e depois saiu e entraram Amanda Françoso e Tânia Mara, que é cantora. Era um programa que tinha como cenário de praia e transmitia vários jogos. Hoje o SBT, no mesmo horário, transmitiu a Coração Indomado. Mais alguma coisa? Só fazer um comentário, tá? Esse programa Fantasia, ele surgiu, na verdade, como uma ideia criativa do SBT. O SBT, eles pegam muito formatos americanos e a principal intenção era oferecer prêmios. Então, elas ficavam lá, tipo, tinha as apresentadoras e as dançarinas, como era clima de praia, né, calor, céu azul, praia e mar, uma coisa assim, a trilha de abertura, justamente para ter aquela questão tropical, né, que o país é tropical, tá, e tudo festa, tudo fantasia. Por isso, programa Fantasia. E daí era justamente também para fazer a alegria das pessoas nas tardes de todos os dias. Passava de segunda a sexta. Depois de um tempo, com a decadência do SBT, a falta de dinheiro, aconteceu que o programa mudou de data. Ele passou a funcionar, ser exibido, na verdade, só dia de sábado. E assim foi tendo mudanças com o passar do tempo. É um programa que surgiu com um formato interessante até então, só que depois o custo dele ficou muito alto. Porque manter 5 apresentadoras é difícil. E logo depois também de um tempo, o que aconteceu foi o seguinte: eles foram cortando as apresentadoras até que ficou uma só e trocou tudo isso. Próximo. Então, eu nasci dia 2 de fevereiro de 1937. E é isso, mentira. E nasci no carnaval, às 9h28. Às 9h28 da manhã, provavelmente não estava passando nada. 97? 97, então, nesse horário era algum programa que antes, na verdade, assim, 97, tinha muita. Como posso dizer? Na Globo, por exemplo, eram alguns programas jornalísticos e depois cortava e entravam outros programas, enfim. Tinha jornalismo de manhãzinho e depois já vinha desenho. Hoje em dia, mudou totalmente a grade da Rede Globo. E no SBT, mantém a tradição das manhãs passar algo que anime as crianças, que o SBT é focado no público infantil. Giovana, não, Davi. Vamos lá? Bem, nasci 9/9 de 81. Foi um sufoco para achar alguma coisa no tamanho de osso lá comigo lá. Nossa, achar foi osso. Mas achei o programa A Arca de Noé 2. Por incrível que pareça, era um programa infantil e passava às 9h30 da noite. Esse programa ele é diferente dos programas de... Em qual canal você pegou mesmo? Da Rede Globo. E ele é diferente dos programas infantis de hoje. Era tudo meio que realzão mesmo. Se eles fossem fazer uma música, a apresentação de uma música, um cenário com algum bicho, eles pegavam o bicho real, né? Se fosse um pato, eles achavam um pato, então era um negócio bem real, assim. Mas tinha já, nessa época, já tinha também todo o processo de hoje mesmo, o diretor, apresentador, câmera, tudo certinho. E era apresentado por uma menina chamada Areta. O nome da menina era Areta Marcos, filha da Vanusa, que é cantora. E assim, ela nessa época era o auge dela, que em 81, mas depois ela perdeu esse programa. Eu estava vendo algumas notícias delas e atualmente ela passou por um momento de depressão, dificuldades aí, não se dá bem com a mãe dela, porque o gênero dela é muito forte. Mas é isso aí, o programa mesmo em si, mas era um programa de criança, que era 9h30 da noite, e era apresentado ao vivo e musical, né? Então tinha a presença de Tom Jobim, Toquinho, era aqueles caras mais antigos, assim, e era apresentado na hora, bem ao vivo, a galera cantando, esse programa bem infantil. Isso aí. Edilson, por favor. O meu tá lá também. O seu tá lá?
Do lado da Kimberly, esqueci o nome. Então, eu nasci dia 25 de novembro de 1997, às 10 horas. E na Rede Globo estava passando a novela Por Amor, escrita de Manuel Carlos. Foi apresentado do dia 13 de outubro de 1997 a 23 de maio de 98. E a sinopse da novela foi escrita 10 anos antes de lançar.